Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindas. Como estão? Tudo jóia? Mais uma live, mais um conteúdo muito bacana. Então, deixa eu começar a explicar como é que vai ser, né? Antes de mais nada, eu me chamo Bruna Pereira e esse é mais um episódio do programa Comer Saúde, onde eu te ensino estratégias para você aprender e ver como é prazeroso comer saudável e sem glúten. Isso é, comer saudável sem deixar de comer o que mais gosta. Sim, isso é possível. Não precisamos deixar de comer nada para ser saudáveis. Aliás, precisamos apenas aprender a fazer trocas, a fazer substituições, mas não precisamos deixar de comer nada do que gostamos. O episódio de hoje, o tema hoje vai ser: para quem é uma alimentação saudável e sem glúten, como surgiu, e uma receita, que a receita vai ser uma rosquinha de polvilho, aquela que derrete na boca, um biscoitinho doce. Sabe aquela embalagem que eles vendem, tipo um biscoitinho amanteigado? Só que você vai fazer de uma maneira saudável e sem glúten em casa, de uma maneira muito simples. Antes de mais nada, para entender, vem sempre o que é, né? O que é uma alimentação saudável e sem glúten? A alimentação saudável e sem glúten é aquela alimentação onde exclui o trigo e seus outros produtos, né? Exclui o centeio, a cevada, o malte, e não apenas quando se pensa assim, em trigo, logo conota-se ao pãozinho. Mas não, é todos os outros produtos também que contêm glúten. Tem muito produto no mercado que ele tem outros nomes, que tu não vai olhar ali direto, por exemplo, que é produto que é derivado do trigo, mas que na composição, às vezes uma massa, um extrato de tomate contém glúten. Então, são vários outros produtos que retira da alimentação, retira da dieta. Dieta que eu digo é tudo que tu come, né? Independente de estar... É aquilo que tu se alimenta. Retira esses produtos e busca por alimentos saudáveis e sem glúten. Sabe que um dos alimentos que contém glúten, que você vai ver e depois vai ficar em dúvida, mas eu já vou falar para não ter esse risco, é a aveia. A aveia, sim, ela contém glúten. Só que o glúten da aveia, que é a avenina, não faz mal. A gente consegue digerir bem tranquilamente. Até uma curiosidade: tem pessoas que têm graus, têm sensibilidade diferente, que são pessoas que têm a doença celíaca e conseguem consumir a aveia. Porque é aquela parte, então, da proteína que é tóxica, que o nosso organismo não consegue digerir, que fica ali, a aveia não entra, não é o caso. Então, a aveia, ela pode ser consumida, vai ter glúten. Até você vai ver, talvez, em embalagens assim, aveia sem glúten. O que quer dizer essa aveia sem glúten? Quer dizer que ela não tem contaminação. Porque quando é separado os cereais, por exemplo, o trigo, soja, milho, aveia, vai tudo para o mesmo lugar. Tudo para o mesmo silo, para o mesmo moinho, enfim, e utiliza o mesmo maquinário. Logo, se você colocou aveia depois do trigo, vai ter contaminação porque teve o contato. Quando você olhar numa embalagem escrito aveia sem glúten, quer dizer que ela só foi embalado ou moída, processada num equipamento que não teve contaminação cruzada, que chama. Num equipamento que estava limpo, apenas para ela, apenas para alimentos sem glúten. Mas é a mérito de curiosidade, tá? Quando você lê, você já vai saber. E já tive essa pergunta: tá, mas e a aveia? Então, a aveia pode. Sabe que quando se escuta tudo isso, pensa, né? Não posso comer nada? Bruna, tu tá me falando que eu não posso comer nada que venha do trigo. E geralmente numa alimentação comum, que talvez assim como eu também, desde pequena, era acostumada a comer esses alimentos, tu pensa, e agora? O que eu vou comer? Mas não, eu vou te mostrar como você pode comer
tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Tudo que você mais gosta, você pode incluir dentro de uma alimentação saudável e sem glúten. Sabe que tem vários fatores, né? Você pode retirar esses alimentos por estar buscando uma alimentação saudável, ou pode retirar esses alimentos por ter desenvolvido alguma patologia ou por doença, né? Tem vários objetivos. Tem alguns benefícios que são nítidos, são percebidos muito rápido com a retirada do glúten. Que mesmo que você não tenha alergia, não tenha doença celíaca, não tenha sensibilidade, você também vai ter esses benefícios. Porque às vezes nós temos sintomas que não associamos diretamente com o glúten, mas todos eles é um pacote. Quando você retira o glúten da alimentação, melhora o humor, melhora a disposição, melhora a pele, melhora as unhas, melhora uma gama, um monte de aspectos na sua vida que você vai sentindo. Um dos questionamentos que me fazem, Bruna, não, eu sou muito velha, já passei da idade, isso não é para mim. Sim, eu posso te garantir que independente da idade, esses benefícios, eles vêm. Então, se você busca por uma qualidade de vida melhor ou se retirou por motivo de doença, é para você também. Todos colhem os benefícios de ter uma vida saudável, uma alimentação saudável e sem glúten. Eu vou te contar porque alguns já conhecem, na verdade eu nunca falei muito. Mesmo quando eu retirei o glúten da alimentação, eu não falava. Sabe aquilo que você escuta? Ai, não, tirar o glúten é frescura. Isso é dieta da moda. Imagina, um pedacinho não vai fazer mal algum. Porque as pessoas, elas não conhecem, não entendem. Então, Bruna, eu optava por não falar. Muitas pessoas foram saber que eu não consumia glúten agora, de pouco tempo, de 2 anos para cá, mas isso já faz muito mais. Então eu vou contar como eu parei, como eu deixei de consumir glúten. E para te contar isso, eu vou te contar bem do iniciozinho, até para me conhecer, né? Então vamos lá. Eu fui mãe da minha primeira filha, a Sofia, quando eu ainda era adolescente. Eu engravidei com 17 anos, no dia do meu aniversário, a Sofia nasceu. Foi o maior presente, né? Foi uma mudança, foi algo assim que foi uma cambalhota, virou a vida em 190 e se embora. Com o nascimento da Sofia, ela teve todo um período que ela ficou na UTI, ela nasceu prematura, eu não tinha todo esse cuidado com a alimentação, com saúde, enfim. A Sofia nasceu antes e ela ficou, esse período deu quase 1 mês na UTI. Foi quase o mês mais longo da minha vida, né? Porque não passa esse tempo, ele se prolonga de uma maneira inexplicável. E depois que a Sofia nasceu, eu resolvi que eu queria ficar mais tempo com ela, que eu queria poder cuidar dela. Então, eu comecei a fazer doces. Entrei no mundo da confeitaria. Trabalhei como confeiteira por 12 anos, até dezembro do ano passado, onde eu encerrei este ciclo na confeitaria. Mas, no meio desse período de confeiteira, eu tive o meu segundo filho, o Arthur. O Arthur, ele nasceu quando a Sofia tinha 8 anos. E até então, eu continuava sem ter uma vida saudável. Eu continuava com essa alimentação bagunçada. Eu era aquela mãe que eu dava para ela aqueles sucos de caixinha, que depois, estudando e conhecendo, eu fui descobrir que aquilo lá era só açúcar, né? E não tinha nada de suco. Aqueles bolinhos Ana Maria, que é horrível. Sim, tudo isso com a própria inexperiência, o próprio desconhecimento, eu oferecia para ela. Com o passar do tempo, trabalhando muito como confeiteira, é uma correria, né? Tem muito pedido no final de semana, durante a semana é mais tranquilo, eu podia dar atenção para ela. Chegava o final de semana, trabalhava assim absurdamente. Aqueles 2 dias, sexta e sábado, eram assim multiplicados. E o que acontecia? Não dava tempo de almoçar.
comia um docinho. Eu tô fazendo cupcake. Ia lá e comia um bolinho, porque era o que estava mais prático. No meio dessa correria, que trabalhava um monte, veio o Arthur. O Arthur, ele veio, então, quando a Sofia tinha 8 anos. Eu engravidei do Arthur. Foi, então, a gestação perfeita. Não tive problemas de saúde, nada, mas já busquei por melhorar. Já não queria passar por tudo isso de novo, de ter um nascimento prematuro. Então eu já busquei por me alimentar melhor. Comia fruta durante a gravidez. Quando eu descobri que eu estava grávida, já não consumia mais refrigerante. Um monte de alimentação que antes, até então, eu consumia normalmente. Eu fui buscando por melhorar alguns alimentos que eu sabia que fazia mal. Esses que a gente ouve bastante, né? E daí o Arthur nasceu quase com 40 semanas. Ele estava meio preguiçosinho. Entrei em trabalho de parto, mas ele não nasceu de parto normal. Foi cesárea novamente. Mas até aí tudo bem. Eu estava me sentindo super bem. Fui para casa. E com o passar dos dias, não, acho que deu um mês e pouquinho, eu me sentia muito cansada. Mas muito cansada. Algo assim de estar segurando ele no colo e dormir, cochilar. Tu associa, não. Isso é por causa que acabei de ter bebê pequeno. Tinha a Sofia, tem a casa, tem tudo mais. Continuava trabalhando com os doces, porque o Arthur nasceu de uma semana, ele nasceu em dezembro. Dezembro, para confeitaria, o Natal e a Páscoa são as duas melhores épocas. Eu parei uma semana, que foi o período ali da cesárea, enfim. Na outra semana eu já estava trabalhando super bem. E eu achei que era por tudo isso que eu estava cansada. Mas daí começou outros sintomas. Fui tomar banho, começava a perder muito cabelo. Assim juntava na mão aquele monte de cabelo. As unhas começavam a ficar muito fracas. Elas partiam no meio. Foram vários fatores, até que eu fui na consulta. A consulta de rotina, aquela todo mês que tu vai, então, para reavaliar e ver como está, se tá tudo bem. E eu falei para ele. Ele me deu, na hora, uma bateria de exames. Muitos exames. E ele, eu preciso que tu faça... Ele pegou e fez o exame de sangue, deu o T3 zerado, que é o hormônio da tireoide. Não estava produzindo nada, 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 nada. Na hora ele ficou apavorado, ele disse, não, eu vou te pedir uma biópsia, então, da tireoide. Daí não foi preciso fazer a biópsia, porque ele fez um outro exame, um ultrassom, se eu não me engano, e ela não estava alterada. Mas daí ele disse, era um médico já com um pensamento diferente, graças a Deus, né? Porque eu não queria tomar remédio, sempre fui contra tomar remédios. Daí ele disse, não, Bruna, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar alguns alimentos que atacam a tireoide, que podem prejudicar, porque o brócolis, ele tem um nutriente do brócolis, ele tem o mesmo receptor do hormônio da tireoide. É algo bem complexo, porque tem vários alimentos que têm esses mesmos receptores. E como eu não estava produzindo nada de hormônio, ele disse, vamos tirar esses alimentos para ver se volta a produção, para ver se normaliza, porque pode ter sido da gravidez. E não voltou. Continuei sem produzir nada de hormônio. Então, o que ele me disse? Ou a gente entra com medicação, que eu não queria, ou nós mudamos a alimentação. E eu escolhi, óbvio, trocar a alimentação, tirar o glúten, porque o glúten, ele ataca a tireoide. Ele vai competir, ele vai prejudicar. O que eu fiz? Eu tirei o glúten da alimentação. Só que eu não sabia fazer nada sem glúten. Nada mesmo, do zero. Eu era aquela pessoa que consumia o pãozinho, mesmo tendo buscado durante a gestação por alimentos mais saudáveis, por consumir mais frutas, mais verduras, mas tudo normal, como a maioria das famílias, a maioria das pessoas. Até que então eu descubro que eu não posso mais consumir glúten. O que eu faço? Vou estudar, vou aprender. E nessa busca por aprender, eu fui descobrir que não tinha nada.
Porque tu não encontra aquilo lá que a gente é acostumado a fazer, precisa na confeitaria mesmo. Tu vai lá, tu tem livro, tu tem aonde pesquisar. Eu quero, por exemplo, algo da confeitaria francesa. Eu vou lá e pesquiso. Na parte da confeitaria sem glúten, e mais ainda, essa parte de alimentos funcionais, há 4 anos atrás, mais de 4 anos, quando o Arthur nasceu, não tinha nada. Estava iniciando um processo de alimentação funcional. Tanto que esse médico, ele era assim uma raridade. Porque naturalmente, o que os médicos fazem? Tu vai lá, tu tá com um sintoma, tu tá com alguma dor, com algum desconforto, ele vai lá e te dá um remédio. E ele não. Ele, sabendo do meu posicionamento que eu não queria tomar remédio, ele, vamos tentar então sem remédio. E ainda bem, né? Porque foi um em quantos mil que não optam por isso, não tem esse pensamento de buscar então uma maneira de não tomar remédio. E ele sim teve, graças a Deus. E por isso eu não consumo glúten e não tomo remédio. Então, voltando, o que eu fui fazer? Quando não tinha nada para procurar, não tinha onde achar, eu fui aprendendo assim. O que eu posso substituir? O que não tem glúten? Eu fui pesquisar o que não tinha glúten. Começou, eu sei que a farinha de arroz não tem glúten, eu sei que, por exemplo, tubérculos, batata não tem glúten, eu sei que milho não tem glúten, e foi assim que eu comecei a cozinhar sem glúten, que eu fui buscando alimentos que não me prejudicassem, que não me fizessem mal, mas, outro porém, eu sou muito comilona, eu amo comer. Sabe aquela pessoa que tem muito prazer em comer, que é algo muito satisfatório? Sou eu. Eu adoro hambúrguer, eu adoro pizza, eu adoro pastel, eu adoro bolo, eu adoro todos esses alimentos que são gostosos e que naturalmente são feitos, tradicionalmente, né? Não naturalmente, tradicionalmente são feitos com farinha de trigo. Tive que reaprender, então, a fazer todos esses alimentos com aquelas farinhas, com aqueles ingredientes que eu sabia que não tinha glúten. E foi aí que começou. Depois, passando o tempo, foi aprimorando, né? Porque os meus também, os meus bolos, os meus pães no início ficavam horríveis, horrorosos mesmo. Foram muitas cobaias. O Jason, as pessoas de casa foram testes. Experimenta um bolinho, experimenta tal. E no início, aquilo lá ficava assim, ó. Não dava para colocar assim, ó, se caísse da mesa e o pão encostasse no chão, corria o risco de quebrar, de ter prejuízo, porque ficava tão duro, que se tocasse na parede, fazia um buraco no reboco. E foi assim que começou os primeiros produtos sem glúten. Depois disso, foram vários testes. Aprender as farinhas, os grupos de farinha, aprender do trigo, né? Poxa, Bruna, você é confeiteira. Tive uma facilidade bem grande em modificar a parte de bolos do que eu já buscava da confeitaria tradicional, porque eu já sabia. Mas para confeitaria sem glúten, eu tive que entender, o trigo, ele tem, então, elasticidade, ele tem a parte de expansibilidade, ele tem umidade e textura, né? Muito característica do glúten do trigo. O que eu fiz? Eu tive que aprender a buscar isso em outras farinhas e transformar em alimentos gostosos, que todos comessem, que todos gostassem. E assim surgiu, depois de muito tempo, a Vitar. A Vitar foi minha empresa de produtos naturais, sem glúten, sem lácteos. Eram produtos que eu consumia, eu comecei a vender e as pessoas começaram a gostar. Na verdade, foi o contrário, né? Elas começaram a gostar e começaram a pedir para vender. Tu não faz isso para mim comer? Tu não faz isso? Porque muitos, assim, passa batido. As pessoas não dizem que não tem glúten, que não tem lácteo, porque eles são tão gostosos que isso é apenas um detalhe. O fato de ser sem glúten e sem lactose é bônus quando diz assim, isso aqui é saudável. É saudável? Sim, é saudável. Brownie molhadinho, pastel, quiche,
empada, que tu não diz que não tem glúten, porque tem a mesma crocância, a mesma textura dos outros alimentos, né? E eu fiquei trabalhando com os dois. O que eu fazia? Eu utilizava a cozinha dos doces apenas para produzir doces. E eu dividia meu tempo com o que era a minha paixão, que era produzir os alimentos sem glúten. Eu utilizava a cozinha da minha casa, então, porque na cozinha da minha casa ela não tinha contaminação. Eu não utilizava o mesmo forno, eu não utilizava a mesma batedeira, eram todos outros equipamentos completamente separados, os locais. E foi indo, até que eu falei, eu quero fazer mais isso. Durante esse período como confeiteira, esses 12 anos, eu cheguei a um ponto que muitas confeiteiras às vezes passam 50 anos e não chegam. Quando eu digo tanto de cliente quanto de salário. Quando eu estava com 8 anos, eu tive uma virada de chave. Eu aprendi algo que eu demorei muito tempo para entender o que os clientes queriam, o que era um diferencial de atendimento. E isso me levou a ganhar muito mais e trabalhar muito menos. Então eu ficava com a Sofia e com o Arthur em casa durante meio período e trabalhava 4 horas com a confeitaria. Fazia minha produção e ganhava, se antes eu ganhava 3 mil trabalhando o dia inteiro, eu quadripliquei esse valor trabalhando 4 horas. Só que não só de dinheiro a gente produz, a gente faz, porque eu tinha um prazer muito grande. Eu me sentia muito realizada de estar fazendo esses produtos sem glúten, esses produtos naturais, esses produtos saudáveis, que espalhavam. Então, eles eram revendidos. E daí chegou um ponto, no ano passado, mais precisamente final de novembro e dezembro, que eu falei, eu não vou mais fazer para vender. Eu parei de ensinar a fazer doces, porque eu ensinava as pessoas a fazerem doces. Eu ensinava essa metodologia de trabalhar menos e ganhar mais, fazendo doces. Mas o que acontecia? Muitas pessoas sabem, então, daquele consumo consciente de comer doce de vez em quando sente vontade, eventualmente, ou numa festa, numa comemoração, e outras pessoas não. Outras pessoas, elas têm simplesmente o doce como escape. Como, eu tô triste, eu vou comer muitos doces. Hoje eu briguei com meu chefe, eu vou comer muitos brigadeiros. Hoje meu trabalho não foi legal, não foi produtivo. Não. Ou mesmo para comemorar. Mas esse consumo inconsciente me gerava desconforto. Eu não gostava porque eu sabia quanto fazia mal consumir dessa maneira esses alimentos. E eu decidi então que eu não queria mais, que eu não ia mais produzir e ensinar a fazer doces. E o que eu decidi? Lembra que ontem eu contei que um brownie eu vendia por 6, era revendido por 12, porém o custo desse brownie é R$2. Sem embalagem, sem nada, sai por muito menos. O que eu resolvi? Eu falei, não, esse é meu propósito. Sabe quando chega um ponto na vida que você aprende com a situação? Eu falei, poxa vida, as pessoas, elas têm um monte de doenças, elas têm um monte de sintomas que não sabem o que é. Elas têm que excluir produtos da alimentação e não sabem como cozinhar, e eu sei. Só que vendendo fica um valor muito alto, porque tem um valor agregado muito grande. É preço de mercado. E, como tudo, o mundo capitalista. Tu vai produzir por R$2, tu não vai vender por R$2, tu vai vender pelo preço de produção, mais o preço de mercado, fica muito caro. E o que eu quis? Eu quis que todas as pessoas tivessem acesso a fazer esses produtos, que todas as pessoas tivessem como comer saudável e, o principal, de maneira gostosa. Que elas aprendessem a cozinhar, assim como eu cozinho em casa, que eu comecei a passar isso. As crianças comem, as outras pessoas comem e também a qualidade de vida. As pessoas, ao verem a qualidade de vida, querer reproduzir, querer replicar. E isso é muito gratificante. Então, foi aí que eu comecei a ensinar. E a partir desse ano eu estou
vivendo exclusivamente de ensinar a produzir doces saudáveis sem glúten em casa. E o melhor de tudo, sem deixar de ser gostosos e sem deixar de comer o que mais gosta. Porque eu sei que em algum momento, se por motivo de saúde ou por buscar uma qualidade de vida melhor, a gente sempre pensa, ai, agora eu não vou mais poder comer aquela pizza, ai, agora eu não vou mais poder comer aquele bolo fofinho que eu tanto gosto. E eu quero te mostrar, eu quero te ajudar a, sim, a ver que pode comer tudo que mais gosta, sem se preocupar e em ter que escolher, em ter que abrir mão, né, do sabor, do prazer de comer, que é algo tão bom. Sabe que eu falei uma história gigantesca, né, da minha vida, de como foi. E isso para mim, até um tempo atrás, eu não falava, eu não contava. Às vezes as pessoas, ai, Bruna, tu não quer comer, quer um pedaço de bolo, quer isso? E eu só falava assim, ai, não, obrigado. Ah, tu não quer tomar café? Sim, tomava o café preto, sem açúcar. Eles olhavam assim, meu Deus, a Bruna é uma chata. E as pessoas não entendiam e eu também não falava. E agora eu tô falando para todas vocês o porquê de não consumir o glúten e de todos os benefícios e as vantagens, né? Sabe que quando eu olho fotos minhas, poxa vida, como hoje, passados 30 anos, eu tô muito melhor em saúde e estética do que com 20. Eu olho aquelas fotos e eu penso, meu Deus, eu tinha 20 anos, 10 anos mais se passaram e tanto a parte estética, que eu pesava muito mais do que eu peso hoje, quando tudo mudou, tudo ficou melhor, né? Que bom. E isso foi graças à alimentação. Todos esses benefícios vieram depois que eu excluí o glúten. Então, quando eu falo assim incansavelmente, é porque mudou demais a minha vida. Mudou de uma maneira boa, né? Mudou de uma maneira assim que eu nem me imagino hoje consumindo esses produtos industrializados, esses produtos de mercado que tu vai lá, compra e é cheio de porcaria, de coisas que tu não sabe nem o que tem lá dentro. Tu só vai e compra. Tu não se atém a olhar, a ver a fundo quais são os ingredientes que tem. Quando você me diz assim, ah não, Bruna, eu já não tenho mais idade para isso não é para mim. Olha o que eu te falei, Bruna, eu mudei completamente. Sabe que quando eu digo que perder peso é bônus? É bônus. Por quê? Porque tu melhora tantos outros aspectos da vida, de disposição, de pele, de cabelo, de se sentir bem, que o peso, o fato de diminuir peso é só um detalhe, é só um bônus. Então, ele vem só para complementar e é independente da idade. Então, sim, assim como eu, 10 anos se passaram e melhorou muito. Se você tem 40, 50, quer começar agora, os benefícios vão ser os mesmos. Todos esses aspectos que vão melhorar a vida é para qualquer idade. Ai, isso não é para mim. Essas comidas, elas são todas sem gosto. Não me diz isso, porque eu te ensino um monte de comida gostosa. Faz qualquer uma delas e depois me conta. Porque você tem várias opções, você tem bolo, você tem biscoito, tem pão, tem um monte de alimentos que dá para incluir, dá para substituir bem tranquilamente, não passa vontade de comer nada, tem tudo. Sabe que quando eu tive assim, não, eu vou fazer isso, esse é o meu propósito de vida, é ensinar, é mostrar que pode. E daí eu pensava assim, mas se eu ensinar só a fazer bolo, elas vão apenas aprender a fazer bolo. E não é isso que eu quero, porque também consumir muito açúcar não é legal. Se eu ensinar apenas a fazer pizza, vai apenas aprender a fazer pizza. Daí vai comer pizza na segunda, também não é legal comer todos os dias, né? E daí eu comecei a juntar assim, o que eu mais gosto de comer? Eu, Bruna, que eu sou... Sabe aquelas comidas que a gente brinca que é o final de semana da gordice, que são aquelas gordices? Eu chamo de gordices saudáveis. São gordices que não fazem mal. É a pizza, é o hambúrguer, do pão ao prato, né? De tudo, desde o pão sem glúten, toda a parte de montagem dele saudável.
é o bolo fofinho, é a cheesecake sem glúten, sem... Assim, ó, é tudo que não faz mal, é tudo que não tem glúten. A maioria tu pode ou fazer com lácteos ou sem. Eu te mostro como substituir. Até agora, depois na receita, eu vou te falar um pouquinho. E tudo isso por quê? Porque eu gosto muito de comer. Eu gosto de comida gostosa. Então eu quis colocar dentro para passar para você tudo o que também possa fazer em casa e que também seja gostoso. Da mesma maneira como eu como comidas gostosas, eu quero que você tenha essas comidas. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa que eu tinha que te contar dentro dessa trajetória. Eu acho que não. Se eu esquecer, eu falo no meio, porque agora que eu te falei dos alimentos, o que eu separei hoje foi uma receita de biscoitinhos, porque essa receita, ela tem açúcar, ela tem o polvilho, que é fécula, que ele é pobre em fibras e ele tem muito carboidrato. Ela não é uma receita tão saudável, mas ela é uma opção para entrar, ela é uma opção para substituir, para você ter aquele biscoitinho que derrete na boca para comer com um cafezinho, sabe, que é gostoso? É uma opção. Não é aquele biscoito que você vai comer o meio-dia, vai comer de manhã e no café da tarde também. Não. Ele é uma opção para você ter de coringa. É uma opção para você ter para tomar aquele cafezinho quando der vontade, ou mesmo para fazer trocas com as crianças. O que eu fiz aqui em casa? Eu fiz ele em duas versões. Eu busquei uma versão, então, nem tão saudável, que já é muito mais saudável do que qualquer biscoito de mercado, tá? Mas ela é apenas com a fécula, com o polvilho. E eu busquei uma outra opção que acrescente um pouco mais de fibras, então, e que você pode colocar oleaginosas também. Tem os dois jeitos. Vamos para a receita? Então, vamos lá. Eu vou arrumar tudo aqui, um minutinho. E ela vai bem poucos ingredientes. É bem rápida de fazer, você vai ver. Qualquer dúvida, qualquer passo que você estiver fazendo de alguma receita, me manda mensagem, porque eu recebo bastante mensagem de substituição. E acaba sendo tão comum, depois que aprende, por exemplo, eu vou substituir, o que eu posso substituir? O que eu posso trocar, por exemplo, a farinha de arroz? O que eu posso trocar a farinha de coco? Que quando você inicia essas trocas, não é tão fácil assim. E eu sei disso. Então, quando você tiver dúvida de substituições, de troca, para dar certo, para ficar gostoso e não for aquele bolo que fica batumado, aquele pão pesado que não cresce, me manda, me fala. É bem difícil de não dar certo. É bem difícil de acontecer assim, eu vou trocar esse quando se sabe. Mas quando não se sabe qual ingrediente trocar, pode ser assim que aconteça, né? De não... Porque vai mexer na estrutura, vai mexer na liga, vai mexer nos líquidos. Mas então me manda, bem tranquilo. Deixa eu pegar aqui, que eu separei as duas. Vai precisar de manteiga. Eu separei manteiga ghee para nós fazer essa receita, mas você não consome lácteos ou mesmo tem intolerância à lactose, intolerância à proteína do leite, que é muito mais grave, porque daí não basta apenas excluir a lactose, pode trocar, pode substituir. Eu já vou te ensinar o que muda. Deixa eu só pegar o prato. Eu vou fazer nesse que ele é aberto e é mais fácil de ver, de enxergar. Tudo aqui. Então, é só a fécula, ovos, uma pitadinha de sal, que eu já vou te explicar o porquê também, açúcar demerara. Se porventura eu esquecer de colocar, às vezes escrevendo a receita, digitando, eu esqueço. Mas sempre que eu coloco açúcar, pensa sempre do princípio do demerara
adiante. Ou vai ser, então, açúcar demerara, ou você pode substituir por açúcar mascavo, ou pode trocar por açúcar de coco. Quando eu coloco só açúcar nas receitas, vai ser sempre açúcar demerara. O açúcar cristal, ele não entra. É a primeira troca que eu comentei ontem, lembra? Que você pode iniciar a buscar por alimentos mais saudáveis. É trocando o açúcar, porque todo mundo vai no mercado e compra açúcar. Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui separado a fécula, porque ela tem a medida, porém, ela precisa, às vezes, de um pouquinho mais para dar a liga. E eu vou te mostrar como se faz. Olha só, eu já deixei aqui separado, mas são 5 xícaras de fécula de mandioca, o polvilho doce. Ou dá mais ou menos 500 gramas, tá? Que é um pacotinho de polvilho. Então, começa colocando o polvilho. Essa receita é aquela receita bem gostosa de mão na massa. Começa colocando os ovos. 3 ovos. Depois, acrescenta. Sabe aquela pitadinha de sal? Na verdade, é a pontinha. É menos de meia colher de cafezinho de sal. É só porque o sal, ele é um realçador do açúcar, ele é antagônico. Então, quando se coloca sal numa receita, numa preparação doce, ele acentua, ele vai deixar mais saboroso o doce. Mas é bem pouquinho. Ele é um toque, ele é uma pitadinha. Não é muito, tá? É só uma pontinha da colherzinha de cafezinho, daquela bem pequenininha. Daí, coloca também 1 xícara de açúcar demerara. A xícara é a medida padrão de 200 ml. Essas xícaras, quando eu digo xícara, não é aquela xícara da cozinha, que às vezes é uma xícara grande, uma xícara pequena. É xícara medida padrão, 200 gramas, 200 ml de açúcar demerara. E para ela ser medida padrão, ela é nivelada, não é aquela medida com um montinho, tá? E agora vem a manteiga. A manteiga, eu vou utilizar a manteiga ghee. A manteiga ghee, eu faço ela, então, por isso que ela tá nesse potinho, eu não compro ela industrializada. Mas você é intolerante, é alérgico, principalmente alérgico, porque intolerante às vezes ainda consome alguns alimentos com 0 lactose, enfim. Mas porque a lactose é o açúcar do leite. Quando se é alérgico à proteína do leite, daí o buraco é mais embaixo. Daí é qualquer resquício, qualquer produto. Daí não pode consumir, não pode ter o contato. Da mesma maneira que pessoas celíacas não podem ter o contato com o trigo, quando se tem intolerância, quando se tem alergia, não é intolerância, é alergia à proteína do leite, daí então não pode ter nem o contato. Então daí não pode a manteiga ghee, pode substituir. Só um detalhe, que eu já vou explicar. A manteiga é 125 gramas. Aqui, agora junto tudo. A manteiga ghee, ela é apenas a gordura. Ela tira toda a lactose, ela tira todo aquele resquício de leite que fica, sabe? Ela sai tudo. E agora vem a parte gostosa, que é a mão na massa. É misturar. Ó, já deixa de ladinho
a fécula, o polvilho, separa um pouquinho. Por quê? Porque o polvilho, ele tem diferentes... cada marca de polvilho, ele vai absorver a umidade de um jeito diferente. Então, por exemplo, o meu polvilho, ele absorveu muito. Ficou muito sequinho. Muito... Ao contrário, ele não absorveu muito, ele é um polvilho que ele não é tão sequinho, ficou muito molhado, muito úmido. Daí tem que colocar mais polvilho para ele ficar com a textura boa. E isso varia muito de marca para marca de polvilho. Tem polvilho que ele tem os grânulos assim, que é bem bom, eu gosto até mais desse polvilho. Tem outro que, igual esse daqui, que ele é bem... Olha só, ele é bem farinha, ele é bem sequinho. Você viu uma falha minha de falar, observar? É igual hoje. Hoje de manhã eu tava fazendo a panqueca porque eu queria mostrar eu virando a panqueca. Quando eu fui virar a panqueca do café da manhã, ontem eu tinha prometido, né, que eu queria mostrar, mais cafés da manhã prático. E o que que eu fiz? Hoje de manhã, o meu café da manhã, eu fui mostrar que era um ovo, a farinha de amêndoas, igual eu tinha falado ontem. O que que aconteceu? Quando eu fui gravar para ver como fazia, que era simples, com uma mão gravando e com a outra tentando mostrar, quebrou tudo a panqueca. Não deu certo. E daí eu falei, ai não, eu vou deixar. E daí outro dia eu só gravo, eu não faço as duas coisas junto. E agora foi a mesma coisa. Agora eu fui olhar o ponto e falar do polvilho também. Olha só, ele tá assim, bem esfarelento. Quando acontecer isso, porque o que que aconteceu? Eu peguei e já coloquei a quantidade inteira do polvilho aqui. Eu esqueci de deixar ele do lado. Tu pode acrescentar mais um ovo. Eu só vou pegar um ovinho. E vai mexendo, ó. Simples assim. Dependendo do polvilho que você for utilizar, ele não vai ficar assim. Tem a outra marca que eu gosto de usar, que ele não é tão fininho, que ele não é tão processado assim, tão... Não sei nem a palavra para isso. Ele não é... Esse daqui, ele é um pó. E aquele outro não, aquele outro é um grão. Aquele outro, com essa mesma medida, ele dá super certo. Quando se trabalha com polvilho, tem que sempre dosar, porque o polvilho, ele varia de marca para marca. Aquele outro não, aquele outro, ele dá bem certinho, ele acerta a umidade com a absorção. Esse daqui agora, eu vou colocar um ovo a mais e perfeito. Porque, deixa eu explicar, deixa eu te falar, se acontecer na sua casa. O polvilho, a rosquinha no caso, ela tem que ficar maleável. Só que o porquê do polvilho ser tão cuidadoso para trabalhar? Porque ele engana. O polvilho, ele tem uma textura, então o que eu quero te mostrar é a textura que ele fica. Às vezes você olha assim, nossa, tá esfarelando. E não, é só mexer e tu consegue modelar, tu consegue fazer as rosquinhas e dá certo. Ele se junta de uma maneira, então o polvilho, ele é bem traiçoeiro. Fica super saboroso, né? Porque derrete. É uma delícia. Olha só.
Sabe quem que eu gosto de colocar fazer biscoito assim? As crianças. Eu adoro. Essa receita, quando eu faço, geralmente eu faço duas, eu faço o dobro. Por quê? Eu faço ela e coloco naquelas latas, aqueles vidros bem grandes de biscoito e eu deixo lá. Ele dura bastante. Olha só, é uma massa bem gostosa. Você vai sovando, vai apertando ela, ela vai ficando bem macia. Ó, observa que juntou tudo. Daí eu faço um mutirão, né? Eu uso isso de diversão para eles. Ai, vamos fazer biscoito? Vamos. Às vezes eles passam lá 1 hora enrolando, fazendo os biscoitinhos. Coisa mais boa. Vamos brincar de massinha de modelar? Adoro. Daí, para não dar briga, sabe o que eu faço? Eu dou uma forma para cada um. Ah, tu coloca teus biscoitos nessa forma e tu coloca nessa. E daí fica os dois. Olha só. Agora, quando ela tá assim, olha que linda que tá essa massa. Ela tá uma massa, ó. Quando ela tá assim, você pode acrescentar ainda nela. Ou coco, ou uma farinha de oleaginosa, ou chia. Pode brincar com a massa. Essa massa aqui é uma massa base. Depois você pode colocar outros ingredientes. Bruna, quanto? 50 gramas. Você pode colocar então 50 gramas de coco para fazer uma rosquinha de coco. Pode colocar 50 gramas de farinha de amêndoas para fazer um biscoitinho de amêndoas. Pode usar a criatividade e variar, que é o mais legal, né? Mais interessante. Ah, hoje eu vou fazer de coco. Agora eu vou fazer umas com chia. Olha só, tá pronta. Ela descola toda da mão. Então, quando ela chega nesse ponto, agora você vai modelar ela e vai fazer as bolinhas. Não precisou, pelo contrário, né? Não precisou mais polvilho. Pelo contrário, tive que acrescentar um ovo para dar liga. Vou tirar aqui. E vou colocar na forma antiaderente, que daí eu não preciso untar. Ou depois eu vou continuar fazendo enquanto essas vão para o forno e coloca com papel manteiga, que não gruda tão bem e é um outro jeito bem prático. Agora, quando iniciar, quando for fazer, liga, quando começar o processo de misturar os ingredientes, já liga o forno, que daí o forno vai aquecendo, 180 graus, tá? Olha só. Pega uma bolinha, aperta ela na palma da mão e faz assim, ó, rosquinhas. Faz uma minhoca e faz uma rosca. Ai, Bruna, dá muito trabalho fazer rosca. Sabe o que eu faço quando eu peço para as crianças? Quando eu quero que elas demorem bastante, eu peço para elas fazer rosquinha. Quando eu quero que saia mais rápido para já assar e ficar pronto, eu falo assim, ah, faz palito. Eu brinco que é palito, ó. Que daí só faz uma minhoca. Eu esqueci de algo que vai no final, que eu fiquei conversando, amassando a massa e eu esqueci. Então, quando ela chegar assim no final, a última coisa que a gente vai fazer é fermento. Colocar meia colher de chá de fermento. A sorte que estava conversando, né, bem bela e faceira, e esqueci do fermento, porque ele é a última coisa que ele vai. É bem no final, quando já misturou, quando já deixou a massa bem macia. Mistura bem, tá? Coloca o fermento e sova, aperta mais um pouquinho aí.
A bolinha pode ser bolinha pequenininha, ó. Que daí faz os palitos. Sabe por que eu lembrei quando eu tava começando a fazer? Porque eu ia falar para você que quando for colocar elas na forma, não pode colocar grudada muito perto uma da outra, porque elas crescem um pouquinho. Então sempre dá um espaçamento. Eu já vou te mostrar. Vou colocar todas aqui bem rapidinho. Uma ideia bem legal para durar um monte o biscoito. Pega o pote, passa super bonder na tampa e fecha. Fecha para não abrir. Sabe por quê? Às vezes aqui em casa acontece, eu olho, deixo 2 vidros e eu deixo um vidro bem cheio e o outro, às vezes ele não enche tanto. Eu falo, deixa que eles comem esse primeiro, depois a gente coloca o outro lá no armário. E de repente eu vou ver, sumiu. Esse biscoito ele fica tão gostoso, tão sequinho, que ele evapora. É legal sempre prestar atenção para ele não ficar muito gordinho, tá? Ó, o palito, ele tem que ficar, tanto o palito quanto a rosquinha, ele tem que ficar um dedo mais ou menos, a espessura. Porque se ele fica muito, muito, muito gordinho, ele demora muito para assar e pode acontecer de ficar cru e não assar direito. Olha só. Agora leva para o forno que já está aquecido. 180 graus por aproximadamente, mais ou menos, vai ficar ali no forno 15 minutinhos, tá? Eu já vou te mostrar, enquanto isso eu vou colocando essa outra forma, eu vou enchendo ela, que é com papel manteiga, e eu já vou te mostrar como é que eles ficam. Sabe que fazer esses biscoitos é terapia. Eu fui fazer um curso há uns anos atrás, um curso de biscoito tradicional. Porque eu queria aprender a fazer aqueles biscoitos decorados, aqueles biscoitos pintados, sabe? Que é à mão, que é feito um a um. Eu queria aprender a fazer. Na época que eu fui fazer o curso, era para aprender, mas era também com o intuito de fazer algo que desacelerasse. Porque com a confeitaria era tudo muito corrido. Fazer, por exemplo, 500, 600 brigadeiros, era uma linha de produção muito intensa, muito rápida. E eu queria achar algo para fazer que fosse mais calmo, mais tranquilo. E eu também queria aprender a fazer os biscoitos. Quando eu fiz o curso de biscoito, eu amei tanto, 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 tanto. Eu gostei tanto de fazer biscoito que eu brinco que fazer biscoito de todas as áreas, assim, dentro da cozinha, fazer biscoito é terapia. Porque você começa a fazer biscoito, é algo que você entra assim para dentro da cozinha que é maravilhoso. É diferente. Tanto biscoitinho assim, quanto aqueles biscoitos que são cortados com os cortadores, é igual. Sabe de uma coisa bem legal que eu vou contar? Quando eu fiz esse curso de biscoito, eu não falei nada para a professora, ela até virou minha amiga depois. Eu simplesmente falei que eu queria que eu era confeiteira, que eu queria fazer o curso de biscoitos, mas não para vender biscoitos, apenas para aprender a fazer por hobby. E daí, eu acabei de fazer o curso, deu 15, 20 dias, me ligou uma pessoa. Ai, Bruna, tu faz biscoito decorado? Eu tenho uma festa da minha sobrinha que vai ser daqui 15 dias, só que eu não tinha respondido nada ainda, né? Só que ela não pode consumir a proteína do leite, ela tem intolerância. Na hora eu respondi, sim, faço. Gente, essa parte de alimento
que são para alérgicos, para intolerante. Eu me familiarizei tanto quando ela me falou, porque ninguém faz. É muito poucas as pessoas que fazem. E eu queria comer as coisas e não tinha o que comer, não tinha opção. Na hora quando ela disse, eu falei, sim, faço. Se fosse biscoito tradicional, eu tenho certeza que eu ia falar que eu não ia fazer. Mas como não era biscoito tradicional, era biscoito amanteigado, daí eu aceitei o pedido, a encomenda. Sabe que daí uma sugestão foi minha. Eu falei, eu posso fazer sem glúten também? E daí ela disse, sim, pode. Não precisa, mas pode ser. Eu adorei fazer os biscoitos. Aqueles biscoitos amanteigados que são pintados à mão, sabe? Aqueles biscoitos. Fiz um monte. Passei uma noite inteira fazendo biscoitos. Por quê? Porque eu tinha os pedidos normais, tinha um monte de festa de 15 anos, um monte de casamento. E para mim era hobby. Eu fazia porque era algo além, era algo a mais, assim, não a mais financeiramente, algo a mais que me trazia satisfação. Eu não sei explicar, mas quando eu comecei a fazer assim esses produtos, tanto para vender depois, quanto para fazer sem glúten, era porque me dava uma realização tão grande em fazer, que eu não sei explicar. Algo que te preenche, assim, que, não, é isso que eu quero fazer. Pra sempre. Você viu quanto biscoito eu já fiz? Muito, né? Olha só, eu vou te mostrar essa forma. Encaixa mais um ali. Olha, quanto biscoitinho. Vou lavar a mão um minutinho. Eu vou deixar aqui que depois eu termino eles. Olha, não foi... Quer fazer a metade da receita? Pode fazer, tá? Porque ele rende um monte. Só que o que eu gosto de fazer? Eu tô fazendo biscoito, eu já vou fazer um monte mesmo, porque eu deixo lá no vidro, ele não estraga, as crianças vão ter uma opção. Pouco bom você saber que você está oferecendo aos seus filhos uma opção saudável. Para mim isso é prazeroso. É muito gratificante saber que eles estão comendo algo. Eu acho que é um pouco de remorso, tá? Porque como eu sei que com a Sofia, quando ela era pequenininha, eu não tinha esse cuidado, eu não tinha esse conhecimento. Tudo que depois eu fui fazendo, ela foi aderindo. Se era gostoso, é claro, né? Porque teve algumas cobaias que ela... mãe, isso eu não vou comer. No início foi um trabalho. Mas foi indo, eu fui oferecendo alimentos para ela que eram gostosos e ela foi aderindo. E esses biscoitos são um exemplo deles. Por quê? Porque daí eu deixo lá pronto na lata, no vidro, né? E eles podem ir lá buscar. Tem essa opção. Inibe de comer qualquer besteira, qualquer porcaria que não seja saudável. Uma que não tem em casa e outra que eu sei que o que vai ter pronto vai ser bom para eles comerem. E esses biscoitos é muito prático, então por isso, quando eu faço um monte. Faço essa receita inteira mesmo, que é mais fácil. Importante. Quando eu te falei, é 2 pontos que eu quero te falar. Quando eu te disse da substituição, o que vale? Vale substituir a manteiga por óleo de coco, por manteiga de coco? Vale. Pode substituir. Mas quando a gente substitui, a gente tem que entender o princípio. O princípio é uma fonte de gordura. Logo, quando substitui, tem que ser equivalente, tem que ser igual. A manteiga ghee ou a manteiga, a quantidade de lipídios, de gordura, é 80%. Então, o que vai acontecer? Os outros restantes, os outros 20%, ele é líquido, ele que é o leite, ele é outra parte que não é apenas gordura. Tanto que quando compra manteiga ghee no mercado, manteiga tradicional no mercado, para fazer manteiga ghee, reduz. Tu não vai ter aquela mesma quantidade. Tu não vai colocar 500 gramas de manteiga para derreter e tu vai ter 500 gramas de manteiga ghee. Não é assim que funciona. Tu tem uma redução de mais ou menos 30%.
Voltando. A manteiga, ela tem 80%. Então, tu pensa assim, que em 100 gramas vai ter apenas 80 gramas de lipídios, de gordura. Logo, quando for substituir por um óleo de coco, o óleo de coco, ele é só gordura. Ele não tem um outro ingrediente, ele não tem nada mais. Então, tu tem que equilibrar, tu tem que equiparar. Por exemplo, assim, na receita pede 125 gramas de manteiga ghee. O que você vai fazer? Você vai acrescentar 100 gramas de óleo de coco ou manteiga de coco. Já aviso, vai ficar igual? Não. Por quê? O que ele muda um pouquinho? Ele muda a textura. Ele vai ficar mais sequinho com o óleo de coco ou a manteiga de coco. Vai influenciar no sabor se usar a manteiga de coco ou a manteiga ghee? Não. Ele vai ficar com sabor bem semelhante, ele vai ficar sequinho, ele vai ficar gostoso igual. Só que muda porque é uma gordura de origem animal e é uma gordura de origem vegetal. São gorduras diferentes. Logo, o resultado vai ser um pouquinho diferente em qualquer preparação que você usar. Então, você sempre vai ter que pensar: aqui eu tenho 80% de lipídios. Aqui eu tenho 100%. Eu não tenho nenhum outro ingrediente. Ah, Bruna, mas eu vejo no mercado a manteiga de coco. Qual é a diferença? Daí você vem aqui no rótulo e olha. A manteiga de coco, essa daqui, por exemplo. Óleo de coco, aromatizante, idêntico à manteiga, no caso aromatizante, e corante natural, que é a cúrcuma. Tem um estabilizante ácido cítrico. Ela tem cheiro de manteiga, tem cor de manteiga, porque ela foi colocada cúrcuma, ela foi colocada um pigmento natural, né, amarelo, e ela tem óleo de coco, mas não é o óleo de coco extra virgem, é um óleo de coco diferente. Então, é uma opção? É mais saudável do que tu usar margarina? Nem vou te falar, porque margarina você nunca vai me escutar falando. A margarina, ela não é nada. Ela é um monte de potássio, um monte de aditivos químicos que tem ali dentro, que é um creme vegetal, é uma gordura modificada, que se tu deixar a margarina, para te ter uma ideia, por exemplo, tu deixa a manteiga uma semana, ela vai estragar. A margarina tu pode deixar 1 ano aberta, que de tão ruim que ela é, não estraga. Nem o bicho quer pegar nela. Então a margarina você nunca vai me escutar falando, porque é um creme vegetal que tem uma gordura modificada. O nosso corpo ele não consegue identificar, ela acumula, ela entope as veias do coração, ela faz muito mal. Tu nunca vai me ouvir falando de margarina de jeito algum. Então sempre que eu falar, ou vai ser óleo de coco, ou vai ser manteiga ghee, ou vai ser algum outro tipo, ou vai ser um azeite de oliva, vai ser alguma outra gordura, tá? Pode até usar banha de porco, mas não usa margarina. Nunca. Exclui. Tira fora. Então, quando você for utilizar, se for, Bruna, eu quero que tenha um sabor mais parecido com a manteiga, daí utiliza então a manteiga de coco, na mesma quantidade que fosse utilizar o óleo de coco. No caso dessa receita, 100 gramas. Outro detalhe muito importante, que eu já vou falar, é dos ovos. Deixa eu só olhar o biscoitinho. Ele ainda não tá pronto, mas eu vou pegar para você espiar e ver como fica no meio do caminho. Olha só, ele já cresceu, só que ele não tá completamente dourado, ó. Embaixo ele tá quase bom, só que em cima ele tem que dourar mais um pouco. Porque eu vou deixar esse aqui fora que eu quero te mostrar uma coisa. O que acontece se tirar ele assim branquinho? Ele tá cru. O polvilho, ele não vai ter cozinhado o suficiente, ele não vai ter assado. E quando partir, ó, olha o meio dele. Ele tá mole. É sinal que ele tá cru. Então, ele vai ficar todo sequinho.
Daí ele tá pronto. Então ele pode enganar, mas não caia nessa. Espera até ele começar a ficar douradinho por cima. É dourado, não é marrom, não é preto. É douradinho, tá? Não deixa queimar. Só que assim, branquinho. Ai, Bruno, eu gosto dele branco, 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 assim. Ele vai estar cru. Ou daí vai ter que diminuir a temperatura, assar ele mais lento. Não aconselho. Come ele assim mais douradinho que ele fica bem gostoso. Agora, um outro detalhe. Você viu como é bem rapidinho? Eu acho que deu uns 10 minutinhos e ele já tá quase pronto. Um outro detalhe é... Deixa eu pegar. Os ovos. Os ovos é uma armadilha que não foi nenhuma nem duas vezes que eu já vi pessoas caindo. Por quê? Porque ovos têm tamanhos diferentes. Ovos não são todos iguais. Quando eu te falo assim, ai, coloca 2 ovos, 3 ovos, 4 ovos, eles têm um tamanho, eles têm um peso padrão. O ovo, ele vai de 55 a 60 gramas, é o ovo grande. O que acontece se tu pegar aquele ovo jumbo, que é enorme, ele tem 70 gramas. Logo, essas 15 gramas vai dar diferença, vai ter muito ovo numa receita. Do mesmo jeito que se tu pegar um ovo de 40 gramas, que tem uns ovinhos pequenininhos, que eu brinco que aquilo lá é ovo de codorna, são uns ovos assim, ó, minúsculos. Eu já peguei uma vez um ovo que eu fui pesar de tão pequenininho que ele era. Foi assim uma leva. Ele tinha 38 gramas. Ele era um ovinho assim, ó, de nada. Também vai dar diferença, porque daí se tu colocar 3 ovos de 40 gramas, não vai fechar, vai dar 120. Se tu colocar o ovo de 60, vai dar 180. Olha essa diferença. É como se faltasse um ovo. Então, tirando essa receita do biscoito, que tem toda a influência do polvilho, que tem todo o equilíbrio de umidade, que eu quis, então, colocar um ovo a mais para dar a liga e fazer. Quando você vai fazer um bolo, não é assim que funciona. O bolo, se você tiver essa diferença e pegar um ovo muito pequenininho, vai faltar quantidade de ovos, ele não vai ter estrutura, ele não vai crescer e pode ser que o bolo abatume. O bolo fique pesado porque não vai ter o equilíbrio, vai faltar. Cuida. Ovo... Esse ovo padrão, por exemplo, que é o ovo grande, ele tem 55 a 60 gramas. Tá com dúvida? Pesa! Não tem problema nenhum. Ah, Bruna, na receita pede 3 ovos. 180 gramas de ovos. Fácil. Ah, a receita do bolo pede 4 ovos. 4 vezes 6, 24. Então, 240 gramas de ovos. Sempre utilize esse cálculo para não ter erro, para não correr o risco de perder uma receita, perder um bolo, perder uma receita de pão que ia ficar deliciosa por causa do dito do ovo. Cuida, são detalhes que fazem toda a diferença na hora da preparação. É bem importante, são cuidados que ninguém te conta, que tem diferença, o tamanho do ovo que tu vai colocar, que tem diferença. Muitas vezes vocês vão ver assim, ó, já é um indício que não vai dar certo. Quando tem lá, pode substituir pela mesma quantidade. Nunca vai ser igual substituir manteiga por óleo de coco. Pode substituir pela mesma quantidade? Não vai dar certo. Tem que fazer esse ajuste. Quando tem lá, pode substituir ou por óleo de coco, ou por manteiga de coco, ou por azeite de oliva, tu tem sempre que pensar, se não tem escrito, tu vai saber, porque eu tô te falando. Então anota. Essa vale ouro. Quando tiver manteiga, ela equivale a 80% de lipídios. Tu nunca vai substituir pela mesma quantidade. Se tu for colocar um azeite, um óleo de coco, uma manteiga de coco, um outro tipo de gordura, sempre vai ser proporcional. Sempre vai ter que ter o equilíbrio. Cuidado!
É muito importante. Pode substituir? Pode, mas agora tu vai saber. Ah, eu vou substituir, mas então eu vou ter que acrescentar menos, ou eu vou ter que equilibrar. Sempre proporcionalmente ao que você está substituindo. Se na receita diz, por exemplo, azeite de oliva, que é uma gordura de origem vegetal, que tem 100% de gordura, ali no vidro de azeite é só gordura, é só azeite, e tu for substituir por uma gordura, por um óleo de coco, que é só gordura, vai estar 1 para 1, vai estar substituindo o mesmo produto, igual, a mesma concentração. Então pode substituir da mesma maneira. Mas quando for manteiga, não. Certo? Combinado? Não vai mais ter erro por esse ponto. Agora, vou colocar aqui, que já está pronto. Começa a sentir um cheirinho pela casa, que é algo assim, já vejo gente esperando para comer. Porque é muito gostoso. Eu já vou tirar um e colocar outro. Olha, eu vou chegar bem pertinho porque eu quero que você observe. Tá conseguindo ver? Olha aqui as bordinhas que começaram a ficar douradas. Você viu que aqui em cima ela tá branquinha ainda? Só que a lateral dela começou a ficar dourada. Daí tá pronto. E embaixo, ó, douradinha, não tá queimado. Nesse ponto tá pronto. Olha. Daí tira da forma, espera esfriar. Muito importante para ele continuar sequinho, para manter o biscoito e você poder armazenar ele. Olha só, ele sai daqui super quente. Ou você espera ele esfriar na forma, que também não é o ideal quando se faz biscoito, porque ele vai suar, ele vai pegar umidade. O ideal de biscoito é fez, tirou. Ou coloca numa gradezinha. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar. Tenho. Olha só. Tem essa grade que você pode colocar em cima assim, ó. Coloca os biscoitos que eles vão esfriando. E daí dá esse espaçamento da grade, ó. Cabe minha mão embaixo, que não soa. Daí o biscoito ele vai ficar sequinho. Ah, Bruna, eu não tenho uma grade. Não tem problema. Tira da forma, coloca num prato ou coloca ele em algum local espalhado, que ele não pegue essa umidade embaixo, sabe? Por exemplo, em cima da mesa, ele vai pegar umidade, ele vai ficar úmido. Quando ele fica úmido, ele não vai ficar com a crocância. Mais um detalhe. Para guardar esse biscoito e conservar ele por mais tempo, conservar ele sequinho, gostoso, deixa ele esfriar bem. Ele tem que estar muito frio, ele tem que estar completamente frio para poder guardar, certo? Daí ele pode ser guardado em lata, em vidro bem fechado, que ele dura por vários dias. Se ele aguentar e ninguém comer, se tu passar o Super Bonder, igual eu falei, aquela técnica, ele vai durar um mês. Mas olha só, independente agora da brincadeira, cuida para não ter umidade, porque se tiver umidade, colocou ele um pouquinho morno, ele vai suar o vidro, ele vai suar o recipiente e daí ele vai amolecer. E não é isso que quer. Tu quer aquele biscoito, olha como ele fica. Viu que lindo? Ele dá aquele croque, bem crocante, ó, bem sequinho. Perfeito. Você viu como é fácil? Como é simples de fazer? Muitos biscoitos. É porque eu gosto de fazer assim mesmo. Quando eu vou cozinhar, por exemplo, eu vou fazer biscoito. Eu faço biscoito para ter para vários dias, para várias semanas, para ter essa opção. Mas você quer diminuir a receita, pode diminuir bem tranquilo. É bem simples, ter comida saudável, gostosa, sem deixar de comer o que mais gosta. Um dos meus principais pontos, assim, é sempre fazer o que nós gostamos de comer.
que eu gosto, que você gosta. Por quê? Porque eu acho que é primordial a gente ter esse prazer de comer coisas gostosas. Então, além de ser saudáveis, elas têm que ser boas. Eu nunca vou te passar uma receita assim, ah, não, essa receita é mais ou menos. Nunca tu vai me ver fazendo isso, nunca mesmo, porque eu gosto muito de comer. Então, se ficou mais ou menos, aquele bolo eu testei com aquela farinha, eu não gostei da textura dele, eu nem vou te contar. Eu só vou te contar que não deu certo, para te não fazer. Mas eu não vou te passar uma receita que não fique realmente gostosa, porque a gente tem que sentir prazer em comer, tem que comer alimentos gostosos. Esse foi mais um programa Comer Saúde, onde eu te mostro estratégias para aprender como é prazeroso comer saudável e sem glúten. E amanhã nós vemos com mais uma live bem bacana. Beijo!